Amados irmãos e irmãs, abram por gentileza Filipenses capítulo 2. Vamos continuar a série de exposições que estamos fazendo, essa série baseada na carta de Paulo aos Filipenses. Estamos fazendo verso a verso, sequencial. Estamos agora no capítulo 2. Vamos ler do versículo 14 até o versículo 18. 2, de 14 a 18. Assim diz a palavra do Senhor: façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e o serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Santo Deus, nos ajude, Senhor, nesse momento. Ao lermos a Tua palavra, Senhor, nós estamos aqui com reverência na Tua presença e pedimos, Pai, que o Senhor nos faça entender esse trecho, Senhor, e ao compreendermos tudo isso, que o Teu Espírito Santo gere vida em nós, pela prática obediência da Tua palavra. No nome de Jesus, amém. Amém. Amada igreja, o Evangelho não é apenas o pontapé inicial para a nossa caminhada de fé. O Evangelho não foi algo que chegou na sua vida e a partir daí chegou e não tem mais influência ou não tem mais ação na sua vida, porque a caminhada, depois que você recebeu o Evangelho de Jesus Cristo, a caminhada agora é com você. Não. O Evangelho, ele não é somente o início, o Evangelho é o meio e o Evangelho é o fim da nossa caminhada, é o caminho por inteiro. E porque somos salvos pela graça e Deus nos capacita a desenvolvermos, como nós vimos no trecho imediatamente anterior, Deus nos capacita a desenvolvermos a salvação, a nova vida que nós temos em Cristo Jesus. Sabe o que está acontecendo com você agora então? Porque você foi ganho pela palavra de Deus, pelo poder do Evangelho, você está agora na caminhada desenvolvendo a sua salvação. Você sabe o que está acontecendo com você agora, crente? O mundo está observando você. O mundo está de olho em você. E precisamos fazer determinadas coisas e também precisamos deixar de fazer outras. Esse é o processo, esse é o desenvolvimento. Nós fazemos determinadas coisas a partir do momento em que você se tornou uma nova criatura e você deixa de fazer outras coisas porque você é nova criatura e você não pratica mais as coisas da velha criatura, da velha natureza, daquele seu eu que ficou para trás. Esse é o desenvolvimento da salvação. Mas, quem sabe, fazer soa um pouco estranho quando nós temos um entendimento equivocado do que é tudo pela graça. Tudo pela graça. Sim, tudo é pela graça, mas não anula em momento algum a nossa responsabilidade em viver ou em fazer isso. Fazer, você pode colocar aí, praticar boas ações, praticar as boas obras que Deus preparou de antemão para que você andasse nessas boas obras. Nós praticamos boas obras, nós fazemos alguma coisa porque nós fomos alcançados pela graça de Deus, porque alguns falam, eu fui salvo pela graça, nada é da minha parte, então agora também eu vivo da maneira, estou salvo mesmo. Não é assim. O entendimento errado de tudo é pela graça não anula, ou o entendimento errado acha que se tudo é pela graça, anula a responsabilidade humana.
Tudo é pela graça, inclusive a sua responsabilidade. Você depende do Senhor para fazer o que Deus determina que você faça. E você tem que fazer, não só você, eu também. É que às vezes nós confundimos, sabe o quê? Nós confundimos o nosso destino com a nossa missão. Nós confundimos o nosso destino com a nossa missão, e eu explico. Quanto ao nosso destino, realmente nós não fazemos nada, absolutamente nada. Tudo já foi feito por Cristo na cruz do Calvário. O nosso destino já está certo, selado, determinado e consumado pela obra maravilhosa, redentiva do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Nós já temos a vida eterna nele, nós já vivemos agora tendo a vida eterna em Cristo Jesus. Você e eu já estamos no céu para Deus. Ele já realizou isso e esse é o nosso destino. A vida eterna, o céu já é nosso. Amém, louvado seja Deus. Agora, quanto à nossa missão, a nossa missão não é no céu, a nossa missão é na terra. Destino é uma coisa, missão é outra, a nossa missão é aqui. E qual é a nossa missão? A nossa missão é nós vivermos para a glória de Deus, nós vivermos praticando boas obras, nós vivermos fazendo determinadas coisas e não fazendo outras. Nós vivemos porque fomos salvos e temos uma nova vida em Cristo Jesus, certos de que o nosso destino já está consumado em Cristo Jesus, consumado, selado, determinado por Deus. E saiba que nós podemos ser e fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que nós podemos ser e fazer. Porque muitas vezes nós olhamos para os mandamentos do Senhor e falamos: Senhor, isso aqui não dá. Dá, senão eu não teria deixado para você e para mim. Eu repito, nós podemos, nós temos plenas condições de fazermos e de sermos tudo aquilo que a Bíblia diz que você tem que fazer e ser. Tudo. Nós temos condições. Qual é a nossa missão? Vivermos para a glória do Senhor. Em outras palavras, eu posso dizer para você, a nossa missão é ser diferente do mundo. A nossa missão é ser luz. A nossa missão é brilhar na escuridão. Nós devemos viver brilhando na escuridão. E o que os que estão no mundo presumem de nós quando eles nos observam? Porque eles estão nos observando. E o que eles presumem de nós? Eles presumem que nós sejamos diferentes deles. O mundo está olhando para você e está te comparando com ele. Será que esse crente é diferente de mim? Se ele está fazendo a mesma coisa que eu, não há diferença nenhuma. Que Deus poderoso que ele declara que salvou ele, mas não mudou ele, não está mudando, ele faz as mesmas coisas que eu. Portanto, o mundo presume que você haja diferente dele, das pessoas do mundo. O mundo, entendam, né? Os ímpios, as pessoas que não são crentes. E é exatamente isso que nós vamos ver aqui nesse contexto do versículo 14 até o versículo 18. Aqui é uma sessão muito prática do apóstolo Paulo, muito prática. Ele iniciou no capítulo 1 mostrando a situação dele, consolando de início o coração dos irmãos filipenses, dizendo: olha, eu estou bem apesar da prisão, e tudo o que está acontecendo comigo tem antes contribuído para o progresso do Evangelho, calma, fiquem em paz. Mas agora, do capítulo 2, ele inicia dizendo o que não deve ser feito. Depois ele parece que abre um parênteses, como que um hino de adoração a Jesus Cristo, e mostra: vocês só conseguem viver para Deus se vocês entregarem as suas vidas a esse poderoso Redentor que se humilhou e se exaltou, ok? No início do capítulo 2. Agora, continuando o capítulo 2, ele vai mostrar o que fazer, e é de fato coisas bem práticas. Você foi salvo pela graça, mas você tem que fazer algo. Veja, qual é a primeira palavra do versículo 14? O verbo é façam, fazer. Não é? Sou crente, agora não tem que fazer nada. Tem. Qual é a ordem da palavra do Senhor? Façam. Se você olhar o versículo 3 do capítulo 2, o que o apóstolo Paulo escreveu no início do versículo 3 do capítulo 2? Não façam. Não façam determinadas coisas. Ele mostrou ali, não façam nada por interesse pessoal, tarará, tarará. Agora no versículo 14, o que o apóstolo Paulo está falando? Façam tudo. Lá é, não façam nada. Agora é, façam tudo sem murmurações nem discussões.
E eu quero dizer para você que, estudando esse versículo, eu descobri uma coisa. Eu descobri que a escrita façam tudo diz respeito a fazer tudo. Vocês acreditam? Fazer tudo inclui tudo, qualquer coisa. Façam tudo sem murmurações nem discussões. Isso inclui todas as coisas no seu casamento. Isso inclui todas as coisas na sua casa. Isso inclui todas as coisas que você faz na igreja. Isso inclui todas as coisas que você faz no trabalho. Isso inclui todas as coisas que você faz na escola, na faculdade, em todos os lugares. Paulo está dizendo, façam tudo. Nós devemos fazer todas as coisas sem murmurações, nem discussões ou contendas. Mas qual foi o maior exemplo de que fez todas as coisas sem murmuração nem contenda? O maior exemplo foi Jesus Cristo, nosso Salvador. Volta um pouquinho o seu olhar no versículo 5. Acompanha comigo do capítulo 2. No versículo 5 diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. E aí você pode dizer assim, fazendo isto sem murmuração, nem discussão. Versículo 7. Pelo contrário, ele se esvaziou, e ele se esvaziou fazendo isto que sem murmuração nem contenda. Continuando no versículo 7, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e ele assumiu a forma de servo, e ele se tornou semelhante aos seres humanos, fazendo isto sem murmuração nem discussão. E reconhecido em figura humana, versículo 8, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, e ele fez tudo isso sem murmuração nem discussão. Mas como fazer tudo sem murmuração e discussão? E é difícil para você, é difícil para mim, para nós mesmos, na nossa força, na força da carne nós não conseguimos. Aliás, nós temos força para reclamar e para discutir. Isso sim, nós temos uma bateria carregada de potência para nós reclamarmos e discutirmos. Mas como fazer tudo sem murmuração, sem discussão? O versículo 13 está aí para nós. O contexto, você não pode dissociar o texto do contexto. O contexto do apóstolo Paulo está mostrando que nós temos que desenvolver a salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua, o versículo 13, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Você quer fazer todas as coisas sem murmuração e sem discussão? Presumo que sim, porque você quer obedecer a palavra do Senhor, certo? Então peça a Ele. O Senhor que realiza em mim tanto o querer quanto o realizar. Então, Senhor, eu quero praticar, eu quero viver, Senhor, eu quero fazer tudo sem murmuração nem discussão. Perceberam agora o poder da palavra do Senhor? E perceberam agora o ensino do apóstolo Paulo nesse contexto de sim, tudo é pela graça, mas nós precisamos viver, fazer alguma coisa, na dependência do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. É possível, por isso que eu disse agora há pouco, que tudo o que a palavra de Deus diz para você ser e fazer, é possível de realizar. Por quê? Porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Meus amados irmãos, nenhum empecilho ou problema ou dificuldade do lado de fora de nós será maior ou mais forte do que o estoque de força e capacitação que nós temos dentro de nós na pessoa do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Eu vou repetir essa frase. Nenhum empecilho ou problema ou dificuldade do lado de fora de nós será maior ou mais forte do que o estoque de força e capacitação que nós temos dentro de nós na pessoa do Espírito Santo. Nada, nenhum poder é maior do que aquele que está em nós. Amém. O apóstolo João escreveu, maior é aquele que está em nós. No contexto ali, ele está dizendo que o mundo, a perversão dos homens, não é mais forte do que aquele que está em nós, quiçá o maligno, que muitos temem. Por isso que o apóstolo João diz, o maligno não toca. Por quê? Porque maior é aquele que está em nós. Tudo é possível, o apóstolo Paulo vai escrever, nós vamos ver no capítulo 4 de Filipenses, tudo é possível, todas as coisas são possíveis para aquele que tem o Espírito Santo dentro dele.
Posso tudo naquele que me fortalece. Muito bem. Então é possível, porque a gente olha para esse, façam tudo, é pesado, né? Mas sim, é pesado, mas é possível. É possível, porque o Senhor realiza em nós tanto o querer, o Senhor age em nós e Ele efetua tanto o querer quanto o realizar. Façam tudo sem murmurações e discussões. O que é murmuração? Murmuração aqui no contexto, e pegando o termo que o apóstolo Paulo usou no grego, murmuração diz respeito a reclamar em voz baixa, ou resmungar, ou debater em secreto. É mais ou menos assim, sabe aquela pessoa que fica assim, ó, é resmungar. E ontem, fazendo o arremate do sermão, eu tentei lembrar de alguém, não de vocês, não do irmão, tentei lembrar de alguém da igreja que resmunga, não, eu tentei lembrar de alguém para dar um exemplo, aí eu lembrei de um exemplo. Vocês se lembram do Muttley, o cachorro do Dick Vigarista, daquele desenho Corrida Maluca? Não sei se tem alguém que já assistiu esse desenho, é um pouco antigo. É antigo da época do meu avô, é antigo da época do meu pai, e eu assisti um pouco na minha infância, na minha adolescência. Hoje não tem mais, né, a Corrida Maluca. E o Dick Vigarista tinha um cachorrinho que chamava Muttley, vocês se lembram? Que era o resmungador, Muttley, que ele resmungava. E aí, de repente, acontecia alguma coisa que o Dick Vigarista brigava com ele e ficava... Lembram do Muttley? Então, isso é murmuração. Desculpa, apaga esse exemplo aí, pega outros. Tem exemplos melhores, né? Então, murmuração no original é reclamar em voz baixa. E discussão? Discussão, o apóstolo Paulo coloca como se fosse um... Se murmuração é reclamar em voz baixa, a discussão é reclamar abertamente. No original é uma disputa explícita de ideias. É o grito mesmo. É o bater na mesa e falar, ó, não quero, e briga e discute, fala, não, eu quero os meus direitos. É uma disputa explícita de ideias. Portanto, murmuração e discussão sempre obscurecem o brilho que nós devemos emitir como luzeiros no mundo. O mundo, eu repito, está observando você. Quanto de diferente do mundo é um cristão que não murmura e não discute? Ou quão igual ao mundo é um cristão que fica, que droga, está chovendo, está frio, não para. Né? Ou então que acontece um problema no trânsito, ele para no meio, atravessa o veículo na rua, desce do carro e fala, começa a discutir no meio do trânsito, lá na rua, faz até gestos obscenos. Que crente é esse? Façam tudo sem murmuração e nem discussão. E o texto continua no versículo 15. Como nós devemos viver no mundo? Como nós devemos viver no mundo? Para que sejam irrepreensíveis e puros. Irrepreensíveis e puros. Queridos, para nós sermos irrepreensíveis, aqui o texto não está dizendo para nós sermos perfeitos. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos ser perfeitos. Irrepreensibilidade não é igual a perfeição. Irrepreensibilidade, você ser irrepreensível, é não ter alguma área na sua vida que você possa ser acusado. Isso é ser irrepreensível. E é possível ser irrepreensível? Claro que é. Você viver, apesar da sua imperfeição, você dizer, Senhor, me ajude em todas as áreas da minha vida, Senhor, a não ter nada que alguém possa me acusar. Quero viver de forma correta, de forma justa, de forma irrepreensível. E também puros, para que sejam irrepreensíveis e puros. O puro é mais fácil de nós entendermos, né? O puro é não ter mistura com carnalidade, não tentar viver uma vida santa em pecado. É óbvio para você isso? É, mas muitas vezes você e eu queremos praticar esse óbvio, viver uma vida santa com pecado. Não, pureza é viver uma vida santa, sem pecado, sem carnalidade, sem impiedade, tanto no pensar, quanto no agir e no falar.
São as 3 áreas da nossa vida que a gente, que a gente se manifesta, ou que a gente pode aplicar a pureza. A pureza no pensar, a pureza no fazer ou no agir, e a pureza no falar. Como estamos sendo tão iguais ao mundo quando vivemos impuros, praticando coisas que o mundo pratica, falando coisas que o mundo fala, postando coisas igualzinho ao mundo. Como ser luz desse jeito? Como ser diferente desse jeito? É isso que o apóstolo Paulo está mostrando de uma forma tão prática para nós, nesta manhã. As nossas atitudes diferentes das atitudes dos que estão no mundo provam que nós vivemos de forma irrepreensível e pura. E acima de tudo, provam o quê? Continuando o versículo 15, as nossas atitudes diferentes do mundo provam que nós somos filhos de Deus inculpáveis. Quando o seu filho, você que é pai ou mãe, quando seu filho ou sua filha faz coisa errada, não envergonha você? É o meu filho que está fazendo, minha filha que fez isso, eu vou ter que ir lá na escola. Oh, Senhor, que vergonha. Quando nós fazemos coisa errada, o mundo está olhando para você e falando, você é filho de Deus. Você acha que o seu pai está se agradando de você? Filhos de Deus que não tem culpa, ou que não tem nada que possa dar margem para culpa, para acusação contra você. Filhos de Deus inculpáveis. Quando nós damos bom testemunho, nós provamos que Deus é o nosso Pai, que nós nascemos de novo e somos, então, filhos da luz, e nós provamos que nós pertencemos a Deus, e nós não somos deste mundo. O apóstolo Paulo deixa bem claro, filhos de Deus inculpáveis. E aonde? Onde ser filho de Deus inculpável, onde ser irrepreensível e puro? Continua o versículo 15, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Perceberam que nós estamos no meio de uma arena? Nós temos plateia observando as nossas ações? Nós devemos estar, nós estamos no meio, viver no meio de uma geração que aplaude as suas atitudes virtuosas? Não, uma geração pervertida. Pervertida aqui, o termo no grego é skolios. Skolios, depois surgiu a palavra no português escoliose. Você sabe o que é escoliose? É a coluna torta. Alguém tem lordose ou escoliose, São as duas anomalias na coluna. Lordose ou escoliose, é ser deformado, é ser curvo. O mundo ele é deformado, o mundo ele é curvo, o mundo não é reto. E aí Paulo continua, numa geração pervertida e corrupta, vive em corrupção, na qual vocês, no meio dessa geração, vocês brilham como luzeiros no mundo. Veja que o apóstolo Paulo não escreve assim, vocês devem brilhar. O apóstolo Paulo presume que eles estão brilhando, vivendo. Por quê? Porque foi salvo. Por quê? Porque deixou de viver no caminho das trevas e passou a viver no caminho da luz. Então o apóstolo Paulo já diz, porque no meio dessa geração vocês brilham como luzeiros no mundo. E aqui eu destaco algo importante que nós precisamos entender, é no meio mesmo. É no meio, até coloquei um slide. Nós não somos santos, ou não somos luzeiros longe ou fora do mundo dessa geração, ou no mosteiro, como eu coloquei aí. E não é numa estufa espiritual para nós sermos luzeiros, não é ser sal dentro do saleiro. Jesus escreveu isso, Jesus falou isso, pregou isso no Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 14. Nós devemos ser sal, mas sal no mundo. É sal para fora, não é sal dentro do saleiro. E não é luz, como Jesus também ensinou no capítulo 5 de Mateus. Luz que não pode ser escondida, não deve ser escondida debaixo de uma tampa, debaixo de uma cesta, debaixo de um alqueire. Jesus não mostrou isso? Não é luz debaixo da tampa. Nós devemos ser luzeiros no mundo, lá fora. E um exemplo marcante na minha vida é o exemplo de Daniel. Daniel, ele foi luzeiro no meio da Babilônia. No meio, ele estava dentro do palácio corrupto. Dentro. E no meio da geração corrupta, ele brilhou como luzeiro.
Ele fez determinadas coisas para a glória do Senhor e não fez outras para a glória do Senhor, no meio de uma geração pagã, de uma cultura pagã, de uma cultura absolutamente avessa à sua vida para Deus. E ele decidiu não se contaminar. E eu pergunto para você, em que mundo nós vivemos hoje? Que geração que nós vivemos hoje? Paulo escreveu isso há aproximadamente 2000 anos atrás. Você acha que o mundo deu uma melhorada? De lá para cá, né, um upgrade no mundo, as versões mais atualizadas, então está melhorando, né, irmão? A geração pervertida e corrupta da época dos filipenses é a mesma geração pervertida e corrupta que a nossa? Está até pior. Está piorando. As coisas no mundo não vão melhorar. Cada vez mais, piorar. O mundo está moralmente deformado na sua origem. E a deformidade não corrige a deformidade, certo? Piora. Um erro no caminho, um erro no percurso, tende a aumentar cada vez mais a distância do fim correto. Perceberam? O mundo está deformado e cada vez mais deformado. E nós devemos, como cristãos, enxergar o mundo com essa clareza. Cada vez mais o mundo tem distorcido os princípios de Deus. Cada vez mais as trevas têm, eu diria, sido tão avessa à luz, eu quero dizer assim, com relação à intensidade de cada vez mais o mundo está em trevas. Cada vez mais. E hoje, o amargo parece que é doce. O doce é o amargo. O óbvio parece que está sendo normal. Eu quero dizer, por exemplo, com relação à homossexualidade. O que é óbvio para você e para mim, Deus criou homem e mulher, isso é óbvio, mas para o mundo existe essa normalidade, e cada vez mais isso tem se intensificado, e está sendo normal, as trevas estão cada vez mais intensas, cada vez mais a sociedade tem se distanciado de Deus, os ímpios têm se distanciado da luz, isso tem se intensificado. A degradação moral da sociedade está caminhando a passos largos. Isso só prova que Jesus Cristo está voltando. O nosso Senhor está para chegar e levar a sua igreja. Nós vivemos no meio de uma geração pervertida e corrupta. Então nós devemos brilhar como luzeiros no mundo. Devemos brilhar como luzeiros no mundo. Luzeiros, aqui a palavra é a mesma palavra que você encontra lá em Gênesis capítulo 1, versículo 14 e versículo 15. Vocês se lembram lá? Gênesis capítulo 1 é a criação, a descrição da criação. No versículo 14 e versículo 15 tem lá a palavra luzeiros no firmamento. São luzes das estrelas que brilham no meio das trevas do céu, do firmamento escuro. É a mesma palavra que o apóstolo Paulo nos compara, usa para nós. Nós somos luzeiros, nós somos aquelas estrelas com uma luz bem forte no meio de um céu escuro. Luzeiros. E vocês precisam notar algo aqui, o mundo ele é perverso, o mundo está torto, o mundo está deformado, ele é escuro, está em trevas. Isso significa que as condições para nós brilharmos nunca foram tão favoráveis. Hoje, você, como luzeiro, tem condição de viver uma vida como luz nesse mundo, fazendo a diferença mesmo, muita diferença. Quanto mais em trevas o mundo se encontra, tanto mais nós temos condições de brilhar como luzeiros nesse mundo, não escondendo as nossas luzes debaixo do cesto, do alqueire ou de um vaso, como Jesus diz lá em Mateus capítulo 5. Nós devemos viver brilhando, como o apóstolo Paulo diz aqui, brilhando no meio de uma geração, como luzeiros no meio de uma geração pervertida e corrupta. Porque se nós brilharmos somente aqui, entre nós, que diferença a gente faz? Ser santo no meio de santo? Ok, devemos praticar, sim, ações virtuosas entre nós. Mas é brilhar não na igreja, é brilhar no mundo, lá fora,
fazendo a diferença lá fora, no meio de uma geração pervertida e corrupta, onde você estiver. Versículo 15, leia comigo novamente. Para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Eu lembrei daquela musiquinha do Diante do Trono Criança. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Aí eu fiz o desenho para as crianças, coloquei lá essa parte da canção. Nós devemos brilhar lá fora, não aqui dentro, lá fora, no meio dessa geração. Vou deixar brilhar essa luz que existe dentro do meu coração, né, crianças? Viver, de fato, brilhando no meio de um mundo em trevas. As crianças já estão aprendendo isso. E ser luzeiro ou ser luz é algo que Jesus ordenou para você e para mim. Na verdade, ele não disse para você ser, ele disse que você é. Dentre os 7 eu sou que Jesus declarou e o apóstolo João registrou no seu evangelho, nós estudamos o evangelho segundo o apóstolo João, e João ele relata as 7 declarações dos eu sou de Jesus. Vocês se lembram? Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ok, dos 7, ele disse que ele é e ele disse que você é. Sabe qual? Jesus declarou, eu sou a luz do mundo. E ele declarou, Mateus capítulo 5, versículo 14, vocês são a luz do mundo. Faz diferença para vocês? Nós devemos brilhar, fazer a diferença no mundo como discípulos de Jesus. E brilhar como luzeiros no mundo é um testemunho prático da palavra de Deus. Continuando no finalzinho do versículo 5, na qual vocês brilham, 15, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, ok? O que o apóstolo Paulo inicia no versículo 16? Preservando a palavra da vida. Vocês brilham como luzeiros no mundo, de que forma? Preservando a palavra da vida. Preservar aqui é manter firme a palavra da vida. Não corromper a palavra da vida no sentido de as suas atitudes contrariam a palavra da vida. Manter firme, na versão NTLH, não sei quem tem aí, a nova tradução na linguagem de hoje, diz assim, entregando a elas, ou seja, às pessoas ímpias, a mensagem da vida, mostrando para as pessoas, entregando às pessoas a palavra da vida, ou seja, as suas atitudes revelam, se você obedece à palavra de Deus, as suas atitudes revelam o que para o mundo? A palavra de Deus, preservando a palavra da vida. Olha só que interessante o que o apóstolo Paulo está mostrando, preservando a palavra da vida. Portanto, eu trouxe 2 considerações sobre a palavra de Deus, a palavra da vida. Ela é, primeira, ela possui vida. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz, que eu coloquei aí, porque a palavra de Deus ela é viva, então ela possui vida. Queridos, a palavra de Deus possui vida, ela é viva, não é uma palavra morta, ela é viva, ok? Segunda consideração, ela dá vida, ela transmite vida. O texto está aí, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, diz assim, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, semente estragada, sem vida, mas de uma semente incorruptível, uma semente pura, uma semente perfeita, uma semente que tem vida. E qual é essa semente? Mediante a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo deixa bem claro, palavra de Deus, vírgula, a qual, ou seja, a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Você tem vida, você foi regenerado e agora você tem vida porque você vive a palavra de Deus, porque ela te transmite vida. Amém. A palavra de Deus te transmite vida. Queridos, este livro tem poder para transformar vidas, porque ela tem vida, este livro tem vida. Este livro faz de pecadores viverem santamente.
Este livro faz de impuros praticarem atos puros e piedosos. Você crê nisso? A palavra de Deus faz com que nós sejamos luzeiros neste mundo, nós sejamos transmissores, emissores da luz que é a palavra de Deus, que é vida. Amém. Ela é vida e ela transmite vida. Amém. Vivemos a palavra de Deus, devemos viver a palavra de Deus. Ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Portanto, a sua vida, a minha vida, deve comunicar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo já tinha escrito isso aos Filipenses no versículo 27 do capítulo 1. Leia lá comigo. Versículo 27 do capítulo 1, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: acima de tudo, o que ele escreveu aí? Vivam de modo digno do quê? Do Evangelho. Vivam na prática, dignamente, da palavra de Deus, do Evangelho. A nossa vida é uma vida que revela a palavra de Deus. Por isso eu trouxe uma fala do pastor Billy Graham, e olha só que fala interessante. O pastor Billy Graham disse o seguinte: nós somos a Bíblia que o mundo está lendo e a pregação que o mundo está prestando atenção. Vou repetir. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo e a pregação que o mundo está prestando atenção. Por isso que o apóstolo Paulo, depois de tudo isso, nós devemos ser luzeiros no mundo, no meio dessa geração pervertida e corrupta, preservando a palavra da vida, vivendo a palavra da vida, que te deu vida, e agora você vive por meio dela. Aleluia, louvado seja Deus. Agora, continuando no versículo 16, o apóstolo Paulo, nós podemos ler assim direto, do 16 até o 18, ele faz um encerramento desse trecho da seguinte forma, versículo 18: assim, no dia de Cristo, ele explicou tudo isso para que os filipenses sejam luzeiros no meio de uma geração pervertida e corrupta. Então, diante disso, assim, no dia de Cristo, eu poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Vendo a obediência dos filipenses, o apóstolo Paulo está dizendo: quando Cristo voltar, eu vou me gloriar, eu vou ficar muito feliz, eu vou ficar satisfeito com o trabalho que eu fiz, com o meu esforço entre vocês. Eu me esforcei, que eu corri e eu não corri em vão em favor de vocês. Vocês obedeceram, que vocês de fato brilharam no meio de uma geração corrupta, que vocês obedeceram, que vocês preservaram a palavra da vida. Então eu ficarei contente quando Cristo voltar. Eu olharei para trás e verei que o meu trabalho não foi em vão. Aleluia. Versículo 17: entretanto, esse entretanto dá um contraponto no seguinte sentido. O apóstolo Paulo, no versículo 16, ele falou quando Cristo voltar. No versículo 17 ele fala: entretanto, se Cristo não voltar, eu vou morrer antes. Então, é assim, ó: entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, ou seja, aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, tudo bem, se Cristo não voltar, e se eu for condenado, ele não estava preso? Se eu for condenado à morte pelo nome de Cristo e pelo meu trabalho em favor do Evangelho, é isso que ele diz em todo esse trecho aí, ó, mesmo que eu seja oferecido como libação. Libação era um tipo de oferta de líquido. O sacrifício, o holocausto estava sendo queimado aqui embaixo, e aí jogava-se um líquido, normalmente vinho, por cima do sacrifício, do holocausto. Isso era libação. Jogar um líquido por cima, queimava junto com o sacrifício. O apóstolo Paulo está dizendo assim: mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm fé, e o meu trabalho foi em favor de vocês, para que vocês tivessem fé, mesmo que eu morra em favor de vocês, eu fico contente e me alegro com todos vocês. Entenderam o que ele quis dizer nisso? Então, fico contente e eu me alegro com todos vocês. E aí no versículo 18 ele diz: assim também vocês não fiquem tristes se eu morrer em favor de vocês. Também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo.
obedeçam. Vivam como luzeiros neste mundo, Filipenses. Façam a diferença onde vocês estiverem, Filipenses. A vida de vocês deve ser uma vida de contentamento e de alegria, apesar do sofrimento, apesar das horas difíceis da vida. Vivam brilhando no meio de uma geração pervertida e corrupta. Vivam contentes, fiquem contentes, se alegrem comigo. É o que o Paulo está dizendo. Em outras palavras, ele disse assim: Filipenses, enquanto vocês vivem testemunhando na prática a palavra da vida, sendo luzeiros neste mundo, não reclamando, não murmurando, não contendendo, não discutindo, eu terei a convicção de que eu não corri em vão, de que eu não me esforcei inutilmente, de que o meu trabalho em favor de vocês não foi em vão. Eu pergunto a você o seguinte: você considera o trabalho e o esforço daqueles que foram chamados por Deus para ensinar você, para pastorear você? Outra pergunta que eu faço: você ama estes homens que zelam por sua alma e são modelos de humildade e de vida piedosa? Então façam disso um ingrediente motivador para conduzir a sua vida de forma a ser luzeiro nesse mundo. Meu amado irmão, minha amada irmã, o seu compromisso com Deus, a sua vida em santidade, a sua vida em obediência ao Senhor, faz aquele ou aqueles que te ensinam, que foram chamados por Deus para ser pastor e ser ovelha guia junto com você. A sua obediência, o seu zelo, a sua santidade faz com que esses homens façam o trabalho com alegria, façam o trabalho com prazer. O contrário também é verdadeiro. O contrário também é verdadeiro. Quando aqueles que são liderados, quando aqueles que são pastoreados não obedecem, são teimosos, não querem praticar aquilo que estão aprendendo, não querem ser luzeiros no mundo, não fazem a diferença onde estão, o trabalho de pastoreio passa a ser pesado, passa a ser com gemidos. O pastor não vai abandonar, porque ele não vai abandonar o seu Senhor, mas o trabalho fica pesado, porque vê a pessoa teimosa, não obedece, e ela está relutante, ela está querendo continuar vivendo na vida em pecado, em desobediência. Isso como que espreme a alegria e o contentamento da vida no serviço pastoral. E o que eu estou dizendo aqui não é uma palavra de desabafo, de revolta, não, de murmuração ou de discussão, não. O que eu estou dizendo para vocês aqui, como um dos pastores de vocês, é uma palavra de zelo por vocês, de amor por vocês, de carinho por vocês, de querer ver vocês bem e, acima de tudo, de cumprir o chamado que o Senhor nos confiou. É uma palavra de zelo, de carinho. Nós zelamos pelas almas de vocês, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, lá no final, ele disse assim, lá quando tudo acabar, ou então se eu me entregar, se eu morrer, eu vou ter a certeza, se vocês obedecerem, vocês sendo luzeiros no meio desse mundo, obedecendo, eu vou ver que o meu trabalho não foi em vão, não foi inútil, valeu a pena me esforçar em favor de vocês. Que pastorzão o apóstolo Paulo, né? Um modelo para todos nós. Concluindo então, esse trecho maravilhoso da carta, eu pergunto a você, o privilégio de ser luz neste mundo está apagado em sua vida? O privilégio de ser luzeiro neste mundo está apagado em sua vida? Então eu trago 3 lições importantes sobre isso. A primeira lição: há uma diferença indisfarçável entre os cristãos e os não cristãos, entre a igreja e o mundo. E, infelizmente, alguns cristãos parecem igualzinho não cristão, e assim negam o nome de cristão através do seu comportamento não cristão. Está vivendo igualzinho o mundo. Fala como o mundo, se veste como o mundo, posta como o mundo, faz coisa como o mundo, está pensando, está tramando coisas como o mundo. Não tem diferença nenhuma.
Mas eu declaro, há uma diferença indisfarçável entre os cristãos verdadeiros e os não cristãos, entre a igreja do Senhor e o mundo. Queridos, nós somos o povo que vive contra cultura. O que é contra a cultura? Nós estamos indo contra o mundo, nós estamos indo contra a onda desse mundo. Nós não estamos indo a favor da correnteza do mundo, nós estamos indo contra o mundo. Essa é a diferença. Nós devemos fazer a diferença. Portanto, viva de verdade esta diferença. Faça a diferença mesmo. Segunda lição, temos de assumir a responsabilidade que essa diferença exige de nós. Nós temos que assumir a responsabilidade. Você, meu irmão, minha irmã, assuma essa responsabilidade. Eu quero fazer a diferença onde eu passar. Não é, meu irmão? Não é você olhar para o irmão não está fazendo a diferença, né, pastor? Não, pega para você. Nós temos que assumir essa responsabilidade, cada um de nós, individualmente, de fazermos a diferença onde nós passarmos. E tem coisas que ofuscam o brilho dessa luz. Por exemplo, o medo de ser rejeitado, e nós devemos lançar fora o medo, porque o amor lança fora o medo. Que amor é aquilo que o apóstolo Paulo escreveu? O amor ao Senhor. Agradar ao Senhor é maior do que agradar às pessoas. Portanto, não fique com medo de fazer a diferença, né? Às vezes, por exemplo, os jovens, e eu lembro quando eu era jovem, no meio da escola, ou lá na faculdade, eu tinha medo. Às vezes o professor perguntava assim, vamos fazer uma enquete aqui na sala, vamos ver quem que é crente, quem que é muçulmano, quem que é espírita. Tá. Vamos lá, quem é espírita, levanta a mão. Aí a turma levantava a mão. Quem é católico aqui, levanta a mão. Quem que é crente aqui, é evangélico. Nós devemos ter medo do que as pessoas vão pensar de nós. Eu declaro, eu faço a diferença onde eu estou, eu sou crente, eu quero viver para o Senhor. Assumir essa responsabilidade aqui. Uma coisa é o medo, outra coisa é o pecado ofusca. O pecado é um bloqueio dessa luz. E se nós estamos em pecado, o único caminho é confissão. Abra comigo 1 João, capítulo 1. Olha o contexto que o apóstolo João também escreve. Ele escreve sobre a luz. 1 João, capítulo 1, vamos do versículo 5 até o versículo 10, acharam aí? Nós vamos fazer uma leitura rápida, tá, desse texto, e vocês vão ver que realmente isso tem tudo a ver com a vida que nós queremos viver para o Senhor, como luzeiros deste mundo. Se estamos em pecado, olha só o que o apóstolo João escreveu, capítulo 1 de 1 João, versículo 5 até o 10, vamos lá. A mensagem que dele ouvimos de Deus, né, e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Ponto final. João estabelece a regra do jogo. Deus é luz. Você vive diante de Deus em trevas? De jeito nenhum. Ninguém. Não há trevas para Deus. Salmo 139 diz, né? Para Deus, treva e a luz são a mesma coisa. Ele é luz. Ponto final. Não há nele treva nenhuma. Ok. Versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Não tem jeito querer viver diante de Deus, Deus que é luz, e viver em pecado. Nós estamos mentindo, nós estamos falseando diante de Deus. Não tem saída para nós. Não tem conversa. Estamos mentindo, não praticamos a verdade. Versículo 7. Se andarmos na luz, aleluia, se andarmos na luz com Deus, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Veja que coisa linda, nós temos comunhão uns com os outros, porque primeiro nós temos comunhão com Deus, nós estamos vivendo na luz com Deus, é possível nós vivermos em comunhão uns com os outros, andarmos na luz uns com os outros, e mais, sermos luz para esse mundo, porque nós estamos vivendo na luz, limpos diante de Deus, porque o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. Versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, e esse é o caminho para você e para mim, para nós tirarmos essa tampa de pecado que tem impedido o brilho da luz, de nós sermos luzeiros. Então, o que nós temos que fazer? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos de Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Portanto, confesse o seu pecado.
Se o pecado tem impedido, tem bloqueado a luz, a sua luz que você deve brilhar no mundo, confesse o seu pecado. Não há outro caminho para você e para mim. Ande na luz com o Senhor. Abra o seu coração. E aí sim, a tampa vai ser retirada. Isso vai ser purificado. Você vai poder brilhar novamente. Você vai poder brilhar novamente. E o último ponto, a última lição é: temos de reconhecer convictamente quão poderosa é a luz que refletimos. Queridos, a palavra da vida, o Evangelho é luz. É uma luz, sim, contida em lâmpadas frágeis de barro, é verdade. Mas lâmpadas frágeis que brilham, apesar de nós, apesar da nossa fragilidade, nós brilhamos essa luz poderosa para o mundo, louvado seja Deus. Nós brilhamos não por nós refletimos a luz toda poderosa, e por onde a gente passar, sendo luz, sendo luzeiro nesse mundo, andando na luz com Deus, nos purificando, vivendo como filhos de Deus inculpáveis, nós vamos brilhar essa luz que é poderosíssima. O mundo vai ser impactado por sua e por minha atitude. O mundo, as trevas vão ser dissipadas na nossa presença, sendo luz onde nós estivermos. É isso que Deus quer de você e de mim. Portanto, nós somos chamados, então, para nós estruturarmos a nossa maneira de viver de modo digno do Evangelho, de nós propagarmos, refletirmos ao mundo essa luz, a palavra de Deus. E eu encerro dizendo para você, nós não devemos envergonhar ou fugir do privilégio, dessa vocação de nós sermos chamados luzeiros no mundo. Você foi declarado nessa manhã, se você não sabia, você foi declarado, você que é crente, você é um luzeiro neste mundo. Então, brilhe, viva para o Senhor, viva em santidade, obedeça, senão você vai ser culpado de negar o que Jesus declarou que você é. Jesus declarou que você é luz. Pai, nos ajude, Senhor, diante da Tua palavra poderosa, nos ajude a, de fato, assumirmos essa responsabilidade de sermos luzeiros nesse mundo, Senhor, nessa geração corrupta e pervertida, Senhor. Oh, Pai, nós temos aquele que é maior. Jesus Cristo nos salvou, morrendo na cruz em nosso lugar, e nós temos o Espírito Santo, que é todo poderoso, habitando em nós, que nos capacita a vivermos, transmitindo essa luz que é o Senhor. Pai, se tem pecados escondidos, Senhor, na vida de alguém, Pai, traga à tona, revele, Senhor, porque o Senhor é luz, para tratamento, para reconhecimento, e para que essa pessoa deixe a prática de pecado e viva de fato como luzeiro nesse mundo. Tire também do nosso coração o medo, Senhor, de nos expormos nesse mundo como luz, por favor, Pai. Que isso também não vire pecado, nós termos tanto medo e receio de nos expormos. Senhor, nós vivemos para Ti, nós queremos viver para Ti, e declarar a quem possa interessar que nós somos filhos de Deus inculpáveis. Somos do Senhor e queremos viver para o Senhor, custe o que custar. Obrigado por Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela é luz e ela mostra tudo aquilo que nós somos e como devemos viver. Queremos viver na prática da Tua palavra. Assim oramos, Senhor, pedindo tudo isso e com gratidão em nossos corações e com um santo temor também, Pai, no nome de Jesus. Amém.